Quarto dia da nossa série de vídeos de como você pode utilizar a quarentena em favor das suas orquídeas. Hoje vou apresentar para vocês um tema bem interessante que a gente abordou ontem à noite na live do Instagram. Se você não está sabendo, lá na live do Instagram ontem rolou um tema bem legal, que é o mesmo de agora. Hoje à noite, às 21 horas, a gente também vai soltar um novo tema na live e assim por diante. Então agora, nesse quarto vídeo, a gente vai falar sobre brotação. Como ter uma nova brotação nas suas orquídeas, como induzir a sua orquídea a brotar, como fazer a sua orquídea crescer para que você possa tirar cortes. Tudo isso é tema do vídeo de hoje, que a gente vai abordar agora para vocês. Pessoal, é o seguinte, todo mundo me pergunta, Léo, eu quero ter brotação, eu quero que minha orquídea cresça, minha orquídea estagnou, não cresce mais, o que eu estou fazendo de errado? Então, diante disso, eu falei, eu vou fazer um tema sobre isso daí. E ontem à noite, a gente já, como eu já disse, a gente bateu um papo muito grande. E foram 45 minutos de live. Foi assim, sensacional. Então, para quem não sabe, muito prazer. Meu nome é Leonardo Garioli, eu sou capixaba, sou de Anchieta, no sul do Espírito Santo. E nesses dias que a gente está vivenciando, que são de quarentena, não sei vocês aí, mas aqui a quarentena está sendo atípica em relação a muitos colegas, porque está todo mundo entediado em casa, tenso. Eu não estou entediado, estou um pouco sim já com vontade de sair, passear, ver um outro lugar, mas entediado não, porque a gente tem, afinal, muita orquídea para cuidar. Quem tem orquidário sabe, pessoal, é um trabalho diário, mas não é um trabalho, é algo prazeroso. Então eu gosto demais de ficar no meu orquidário. E para isso, eu vou tentar sempre estar ajudando o pessoal nessa quarentena a crescer e melhorar o seu cultivo. Brotação. Vamos lá. Primeira coisa, igual eu falei ontem à noite na live, que eu quero passar para vocês é a seguinte. Brotação, não adianta você querer, pensar que a sua planta é uma marionete sua. Vou falar assim logo para você entender e a partir daí você vai conseguir compreender muito mais o desenvolver das suas orquídeas. Galera, uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte, as plantas, elas possuem um desenvolvimento. Então ela tem a hora de enraizar, ela tem a hora de soltar a brotação, de reprodução e por aí vai. Então, hoje eu quero falar para vocês o seguinte, você tem que entender que a sua orquídea tem um tempo dela propício para brotação. Algumas vão brotar mais, algumas não vão brotar tanto. Um fato bem comum. E aí vai muito para quem já tem muitas orquídeas, é o seguinte, muita gente sabe, quando você abre um frasco de orquídea, coloca para desenvolver, tem planta que a planta não desenvolve, mas ela não está morrendo, ela apenas está estagnada. E outras plantas, por sinal, vão muito bem, desenvolvem muito, soltam bulbos e por aí vai. Então a primeira lição que eu aprendi no cultivo de orquídeas é, entenda a sua orquídea, e saiba que cada orquídea tem a sua especificidade. A partir daí, tudo vai se tornar mais fácil para você. Tá bom? Então, depois disso, você tem que saber que cada espécie tem a sua época de brotar. Então, por exemplo, valquirianas. Nós estamos entrando na floração de valquiriana. As valquirianas, o que acontece? Já está tendo o quê? Muita brotação. Por quê? Porque vai subir brotação com bulbo para floração. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Ó, vou pegar essa planta, que é a nossa Vitória do Iriri. Essa planta, não preciso nem dizer, quem conhece, acompanha o canal desde o ano passado, já viu essa planta florida. E olha, quatro botões, duas frentes bem bonitas. Brotou e vai vir floração. E os botões estão lindos, por sinal, Então, o que eu quero passar para você é o seguinte, estou com um monte de planta aqui assim, brotando para vir floração. A clande, tem uma clande ali, uma mulatinha com taparica, tá vindo floração também. Essas e outras plantas estão vindo. Por quê? Porque está na época propícia dela de brotar. Então, você precisa entender isso, Antes da floração, a planta ela existe um ciclo. Então, ela vem, começa no ano, ela vai brotar, ela vai tentar reproduzir, ou seja, ela vai soltar a floração. Se ela reproduzir, ela vai encapsular. Muitas vezes que elas estão encapsuladas, elas não vão soltar mais brotação.
Porque a grande maioria das vezes ela trava o seu desenvolvimento vegetativo e canaliza todas as suas energias para gerar aquelas sementes, beleza? Léo, mas isso é sempre? Não, tem casos da planta tá com o cápsula e ainda assim depois ela vir soltar uma nova brotação e até às vezes florescer novamente. Isso não é regra, mas isso pode acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte, a sua planta tá com cápsula, não tá soltando mais bulbos, calma, é porque é o momento dela e ela tá entendendo que aquele momento ela não tem que brotar, ela tem sim que fornecer mais energia para sua cápsula. Beleza, galera? Entendeu? E assim, mesma coisa em violácea, em aclande, por aí vai. Tá bom? Quando a gente fala de aclande, de alaori e de prestans, isso ainda é mais flexível, porque a toda a brotação, alaori, presta e aclande, elas tentam florescer. Se a planta estiver estabilizada, ela vai florescer. Então, o que eu digo para você é um caso à parte. Você vai cortar essas plantas, dá 3 ou 4 bulbos aí, corta, e possivelmente você tem grande chance já na próxima brotação dela florescer de novo. Já em valquirianas, por exemplo, isso já muda um pouquinho. Você faz o corte, nem sempre ela já floresce. Tá? Ela tenta, às vezes ela pode canalizar para desenvolvimento vegetal, estabilizar, enraizar, soltar novos bulbos para só depois florescer. Tá? Agora eu falei sobre isso, falei que você precisa entender. E uma coisa que eu igual deixei ontem à noite, você tem que entender, pessoal, que a planta é muito mais inteligente do que a gente imagina. Tá? Elas são sensitivas ao extremo. Pode parecer retórico eu falar isso, mas não é. Quem cultiva orquídeas, quem convive com as plantas sabe. As plantas respondem sim grandemente ao seu cultivo. Beleza? Então, feito isso, o que a gente vai falar para você agora? Existem algumas formas que alguns orquidófilos utilizam para fazer a brotação, tá? Induzir a brotação. Então, eu vou falar de duas formas para você. Uma é a mecânica, é através de ato humano, né? Vocês vão entender daqui a pouco. E a outra é através de adubação. Léo, fala para mim então, uma adubação que vai propiciar a brotação. Primeiro, utilização do Ceacrop. O Ceacrop, se você souber utilizar, porque, galera, não adianta eu querer falar para você, o Ceacrop é só você fazer isso, porque você está num clima diferente, você está numa temperatura diferente, ventilação sua orquidária é diferente, sistema de rega sua é completamente diferente do que a minha, então tudo isso vai sim mudar e vai interferir. Eu utilizo aqui uma adubação que talvez não seja ideal para você. Utilize, olha qual é do fabricante, que é 1 ml por litro, e vai moderando. Então você pode colocar 1 ml para 10 litros, depois 5 ml para 10 litros, desculpa, 1 ml para 10 litros, depois 1 ml para 5 litros, 1 ml para 3 litros, e aí você vai vendo onde está ficando forte na sua orquídea ou não. Tá bom? Isso é manejo, e manejo é você quem tem que saber fazer, tá? É quem está diariamente ali no cultivo das suas orquídeas, beleza? Então, o Ceacrop, ele vai sim servir para você como uma fonte de força para brotação. Ele induz brotação, ele induz a floração, uma série de situações. Induz o enraizamento, principalmente, brotação e enraizamento. Esses dois temas são, assim, os alvos, vamos dizer, do Ceacrop. Então, é isso que você vai utilizar. Léo, então, só o Ceacrop? Não, tem outros hormônios que você vai encontrar no mercado que você pode utilizar. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você vai ter que pesquisar e ver o que é o ideal para você. O que eu utilizo aqui quando eu quero fazer uma planta brotar é dessa forma, é o Ceacrop, tá? Léo, tem outros hormônios? Tem uma série de outros hormônios no mercado e é ideal você procurar para saber qual que vai ser melhor para você ir no seu cultivo. Beleza, galera? Fechamos esse tema com relação à adubação na indução. Agora a gente vai para a indução mecânica. Indução mecânica é o quê? Você vai, em regra, afetar a planta, cortar a planta literalmente, né? Ou quase cortar uma planta inteira, o rizoma inteiro, para aí sim você forçar a brotação. Então, existem várias técnicas. O pessoal mais antigo, uma coisa que eu aprendi com essa galera mais antiga, e que eles utilizavam era o seguinte: pega um arame, né? Um arame fininho, esses arames que a gente usa até para pendurar, para amarrar a orquídea para pendurar. Esquenta,
limpa ele bem, né? Esteriliza ele, esquenta bastante, ele vai ficar aquele incandescente vermelhinho. Você vai no rizoma da sua planta e insere ele. Eu não gosto muito disso, porque eu acho bem doloroso, né, para a planta, mas enfim. Então você insere ele ali, incandescente. Léo, mas não vai dar fungo, não vai dar bactéria? Não, porque como ele está incandescente, onde ele perfurar, ele já vai automaticamente encostando ali, queimando toda aquela parte da seiva, do rizoma. Ele cauteriza, tá? Então não fica aberto, não fica exposto a fungos e bactérias. Feito isso, você não fez um corte na sua planta, você apenas perfurou, você não cortou por inteiro o rizoma, tá? Então ela vai continuar desenvolvendo, beleza? Isso é uma coisa, tá, galera? Isso é uma coisa. Agora, tem outras maneiras. Então, por exemplo, você pode fazer o que eu te falei, mas com uma tesoura. Você vai esquentar, vai limpar bem sua tesoura, né? E depois você vai esquentar bastante ela. Esquentou, você vai pegar e vai cortar só metade do rizoma. E aí ela vai desenvolver muito bem e vai brotar. Depois que ela brotou, estabilizou, nessas duas formas, seja pela perfuração, seja com corte parcial de rizoma, aí sim você corta ela totalmente e planta, tá? Essas são algumas técnicas que as pessoas utilizam, tá? Mas, pessoal, do fundo do meu coração, não fique induzindo sua planta para brotar, não faz isso, você vai causar um descontrole na floração dela. Por quê? Essa planta ela não vai ter a força para florescer, porque ela vai entender que ela tem que brotar. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem uma planta que você gosta muito e está dando floração muito boa. Aí você fala assim, eu quero ter um corte dela, então vou induzir. Quando você fura ou corta ela, a planta deixa de canalizar a força para a floração, para a reprodução, que é o objetivo vital dela inicial, né? A planta cresce para quê? Para reproduzir, tá? Então, ela deixa de fazer isso e muda o seu caminho para quê? Para sobrevivência. Então, ela brota, porque ela tem que brotar para ter mais estabilidade energética. Ela sentiu que ela sofreu uma incisão, né? Uma coisa que poderia causar a morte dela. Então, entende como que a planta é um vegetal, como que é inteligente? Eu olho muito para uma planta, pessoal, como eu olho para o meu cachorro, para o espirro e por aí vai. E a reação dela é surpreendente, né? E tem vários vídeos na internet que você pode comprovar isso, para não parecer retórico aqui. Você pode pegar, por exemplo, joga na internet um vídeo, vai aparecer um garotinho que ele faz um esquema bem legal. Ele pega duas plantinhas, uma florida e as duas floridas. Durante o mês ele fica falando bem com uma planta e depois ele começa a maltratar outra planta e fica falando mal com ela ali durante o mês. A que ele maltrata morre ao final de um mês e a que ele só fala bem e cuida, no final de um mês ela tá linda, tá florescendo e por aí vai. Tá bom? Entenderam o que eu quero dizer para você? Você tem que entender a sua planta. Fiz esse vídeo de brotação por quê? Porque muita gente me questiona, quer que a planta brote, e nem sempre isso é o necessário, nem sempre isso é o ideal. É muito melhor você deixar a sua planta ter o tempo de vida dela, ela se desenvolver, tá bom? E por aí vai. Se sua planta não... Léo, mas eu tenho uma planta que tem 3 anos e ela não brota. O que eu vou falar para você, que é menos incisivo ainda, muda ela de lugar. Se ela está numa parte sombreada, coloca ela numa parte mais luminosidade. Ou se não é tanto luminosidade, mas ela está muito no baixo, coloca ela numa parte mais alta do seu orquidário. Tenta entender a sua planta, se adaptar a ela também. E não apenas a gente querer que a planta se adapte aos nossos gostos, às nossas vontades particulares. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo. Hoje a gente falou sobre brotação. Brotação assim, é um tema bem legal, porque todo mundo quer ver brotação. Primeiro, para ter como dividir sua planta, para poder vender um corte, trocar um corte, ou para salvar uma planta que a gente tem medo às vezes de perder. E também, principalmente, porque a gente quer que brote para vir floração. Tá bom? Esse foi mais um vídeo. Espero você hoje à noite na nossa live lá no Instagram, às 21 horas. Forte abraço. Deus abençoe sempre você e sua família. Uma boa quarentena.